Olá, queridos, muito bom estar aqui com vocês nesse momento. Sou muito feliz por estar com vocês aqui e com os dois convidados super especiais para falar um pouquinho com os papais, com as mamães, com as famílias, com os professores, com líderes de igreja, sobre algumas estratégias, algumas ferramentas que podem nos auxiliar nesse processo de ensino com os pequenos. Nós trabalhamos com a faixa etária dos bebês, né, do 8 meses até 2 anos, e o maternal de 2 anos a 4 anos. E nessa faixa etária, hoje nós temos duas pessoas especiais para falar aqui conosco, que é a Regina Cobra e o Sérgio, vão estar nos auxiliando, trazendo algumas ferramentas, algumas estratégias de como trabalhar, de como ensinar as crianças de uma forma lúdica, de uma forma diferenciada, né, de estar levando a palavra de Deus, os ensinos, na linguagem deles, dentro desse contexto. Então, antes de estar passando a palavra para o Sérgio, eu vou estar fazendo essa oração de início para que o Senhor esteja tomando a frente desse trabalho, como ele tem feito até no momento. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui reunidos e te dizer obrigado, Pai, pela vida da Regina, pela vida do Sérgio, que tem sido pessoas que o Senhor tem levantado, que tem sido pessoas que o Senhor tem capacitado para a tua obra, para estar junto, levando a tua palavra, levando até as famílias estratégias, conhecimento, renovando, Senhor, as ferramentas, ó Pai, para falar do teu amor. Que o teu Espírito Santo esteja direcionando a Regina nesse momento, e tudo aquilo que ela tem para nos ensinar, que nós possamos estar abertos, com corações agradecidos e voltados a Ti. E que essa semente venha a ser colocada no coração de cada pequeno, dentro da nossa família, começar pelo nosso lar, e que venha se estender pelas crianças que estão à nossa volta, na escola, na casa dos avós, na casa das famílias, aonde nós estivermos, que nós possamos levar o teu nome e as suas ações, as atitudes que Cristo tem nos ensinado. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Sérgio, passo a palavra para você, apresentar nesse momento a Regina, o trabalho de vocês aí nas redes sociais, né? Como tem sido desenvolvido, e estamos aqui para ouvir, tá bom, Regina? Fique à vontade, seja bem-vinda. É uma alegria estar com vocês. Eu queria apresentar minha mãe, a Regina. Ela está aí há quase 50 anos, né, mãe? Trabalhando com o Ministério Infantil na igreja. E há alguns anos a gente iniciou um blog, né, um site chamado Ensino Infantil num Clique. E aí a gente começou a colocar algumas aulas prontas lá, sugestões de aulas, ideias, trabalhos manuais feitos com sucata, tudo isso para facilitar, né, o trabalho de pais e professores no ensino das crianças, né? Nossa missão é essa, facilitar o ensino bíblico dentro de casa, na igreja, né? Então, para a gente é uma alegria participar dessa palestra, agradecer a Evelyn, o Ministério também de Comunicação da Igreja Batista da Borda do Campo, e a gente vai agora bater um papo, né, mãe? E depois mostrar também, a gente fez um estúdio adaptado aqui, a gente vai mostrar algumas ideias também que a gente preparou durante a palestra, e no final também uma parte de perguntas. Então, que Deus abençoe a todos, tá bom? Qualquer dúvida também, o papo continua lá nas redes sociais, do Ensino Infantil no Clique, a gente está lá no Instagram, no YouTube, ou no site também, você pode deixar seu comentário e a gente vai continuar o nosso bate-papo por lá, tá bom? Mãe, então é com você. Quero agradecer à Igreja Batista da Borda, primeiramente, por permitir essa palestra, agradecer a Evelyn, que fez o convite. Então, primeiro eu faço uma apresentação, depois vocês, durante a apresentação, se quiserem anotando as perguntas, no final eu respondo, né? Então, eu vou começar falando sobre o A, E, I, O, U do ensino bíblico infantil. Então, vamos começar pela letra A. A letra A quer dizer amor. Amor pelas crianças, amor a Deus, amor pelo trabalho infantil. Então, primeira coisa que o professor precisa ter não é fazer um curso específico, não é ter uma faculdade de ensino. Por quê? Porque nós não vamos ensinar elementos seculares, nós vamos falar sobre a palavra de Deus, então é espiritual. Devemos ter uma relação com Deus,
para que o trabalho possa ir à frente. É através do Espírito Santo que ele atua em nós, para nós podermos ensinar aquilo que ele quer para as crianças. Então, o A é amor. Primeiro ponto, nós temos que sentir amor pelas crianças. Então, se você sente amor, não precisa ter a capacidade, não precisa ter diploma, nada. É o amor ao ensino bíblico. Você tem que saber que essas crianças vão fazer parte da igreja de amanhã. Então, precisa só de amor e dedicação. A outra letra do A, E, I, O, U é o E. O E, você tem que ter esperança. Quando você está ensinando as crianças ali, você precisa ter esperança de que a cada criança daquelas um dia vão formar a igreja de amanhã. Aí você ensina com mais dedicação e com todo o amor que você tem, porque a gente tem que saber que essas crianças formarão, uma parte delas, pelo menos, a igreja de amanhã, vão liderar no futuro. Eu falo isso já por experiência de anos atrás, onde eu comecei o ensino. Hoje em dia, eu olho para trás, eu vejo muitas criancinhas daquelas hoje liderando igrejas, liderando como diáconos, como pastores, como líderes da igreja. A outra letra é investimento. Investimento não quer dizer só dinheiro. Precisa sim, a igreja precisa investir com dinheiro, em materiais, o professor precisa também, quando achar um material, investir do seu próprio dinheiro, mas é um investimento espiritual naquelas almas. Você tem que saber que você tem que gastar tempo com aquelas crianças, não é só a parte do dinheiro, né? Mas é a parte do tempo. A outra letra, né? Já foi o A de amor, o E de esperança, o I de investimento, investimento de tempo. O professor precisa investir tempo na sua própria casa, preparando aulas e dando o melhor de si. Depois nós temos o O, que é oração. Como o trabalho espiritual, ele não cresce se não tiver o apoio de oração, porque o inimigo não quer que essas crianças pertençam à igreja de amanhã. Então, o que nós devemos fazer? Orar. Você, professor, procure dentro da igreja pessoas de oração para que elas possam orar por você e por cada criança da sua classe, porque o trabalho se desenvolve espiritualmente através da oração. Então, invista seu tempo com isso. A letra U. Aí é que nós precisamos pensar bem, porque é urgência. Você não pode deixar para amanhã. Se Deus te chamou hoje, você vai e participa hoje. Se você não sabe como fazer, peça orientação do líder, peça orientação de algum pai mais experiente e estude para que você possa fazer o melhor para aquelas crianças, para o seu grupo. Escolha uma idade e invista nisso. Se você quiser conhecer as características daquela idade que você ensina, aí você acessa o blog do Ensino Infantil no Clique, que nós colocamos tudo ali. Nas características de 0, 1 ano, 2, 3, até 12 anos, você vai encontrar ali. E vai encontrar também o que você pode usar no seu ensino, que elas vão poder entender. Tem tudo ali no blog, basta acessar, né? Depois, continuando, nós temos que ver quais são as necessidades do ministério, né? Normalmente, eu vou citar algumas necessidades que eu acho, né? Para vocês poderem analisar com o seu grupo, né? E vamos ver as soluções também. Então, como estruturar um berçário, né? Isso está por detalhes ali no blog infantil, para vocês olharem, né? Vocês têm que pegar para a idade de vocês, de 0 a 4 anos, o melhor professor. Normalmente, eu vejo, pela minha experiência, a gente fala, põe tal pessoa lá, o ajudante que nunca teve contato. Não,
o melhor professor deve ser para o berçário e para as crianças menores. Por quê? Porque o professor vai ter que lidar com crianças muito pequenas, ela vai precisar saber as características, o material que vai dar, ela vai precisar lidar com os pais também, né? Que é uma dificuldade um pouquinho maior, porque os pais às vezes ficam na sala de aula, né? Então, prestem muita atenção nisso. O melhor de vocês deve ir para o ensino de menores. A outra parte, a aprendizagem, que vocês vão fazer durante todo o ministério, de 0 a 12 anos, é progressivo. Começa do iniciozinho com os bebês, vai passando para o maternal, depois vai para os principiantes e vai indo até 12 anos. Nós temos todas as características para vocês ali no blog infantil, que vocês podem ficar sabendo melhor disso aí. A outra parte é o currículo. Como fazer um currículo, né? E o currículo deve ser abrangente. Você não deve ficar só numa aula ou repetindo o mesmo assunto por muito tempo. Você tem que começar a pensar num currículo diferente para o teu grupo de crianças. Então, esse assunto é para líderes e professores. Procurem variar o currículo, variar a apresentação para que a criança que começa com 0 anos e chegue no 12 já saiba a maioria das coisas que você já vai ensinar durante o tempo, de acordo com a idade, né? Conheça as características da idade. Como você vai dar aula para uma criança de 4 anos, de 3, de 1, de 0, se você não sabe as características dela, o que ela gosta mais, como eu devo lidar, qual é a parte motora da criança para eu saber o que eu devo dar para ela, o que ela pode pegar, né? Então, isso também é muito importante vocês conhecerem, precisa estudar isso para saber como lidar com aquela criança, né? Siga uma sequência na sala de aula, né? Essa sequência começa, você mesmo cria, né? Eu vou apresentar depois uma sequência que eu achei melhor enquanto eu dava aula, mas cada professor deve ter a sua sequência. Então, a sequência que eu indico para vocês é essa aqui, olha, primeiro, você recebe as crianças com todo o amor que você tem e coloca para atrair a criança pequenininha nos brinquedos. Dê um tempo para elas ficarem ali mexendo nos brinquedos, tenha um cesto para os brinquedos, só tem um problema. Não deixe durante toda a aula os brinquedos pela sala esparramados, porque é lógico que a criança vai lá e não vai prestar atenção na aulinha que ela tem e vai pegar o brinquedo e se distrair. Então, o tempo você tem que calcular. Deixa que quando elas chegam, que normalmente elas não chegam ao mesmo tempo, então até que todos os alunos entrem, deixa que eles brinquem ali. Depois você vai precisar pedir para as crianças guardarem, os ajudantes ajudarem também você a guardar os brinquedos, para poder começar uma segunda atividade. Para isso, o que nós temos que fazer? Livrar a sala dos brinquedos, senão as crianças, né, não vão querer largar os brinquedinhos. E também você precisa pensar numa atividade melhor ainda, mais diferente do que dos brinquedos. Então, na minha opinião, seria você apresentar os instrumentinhos musicais para as crianças. Então, você fala: olha, quem guardar logo o seu brinquedinho vai escolher primeiro o instrumentinho que você quer tocar. Aí você já vai chacoalhando o chocalho, você vai mostrando o tamborzinho, você vai mostrando vários instrumentinhos, o pandeiro que você tem, para a criança mudar a atividade dela. Muda também o cantinho, forme 4 cantinhos, né? Um para o brinquedo, o outro para o louvor, que é essa parte agora que as crianças vão poder tocar o instrumentinho, balançar, cantar, marchar com o instrumentinho, pular. Aí vocês têm que ensinar, na parte do louvor, lógico, músicas que tenham conteúdo bíblico. Não cantem música de fora, não precisa. Nós temos pouco tempo em sala de aula, então nós temos que aproveitar todo esse tempo para poder ensinar sobre a palavra de Deus. Então aprenda a cantar os cânticos infantis de acordo com a idade. Se for necessário,
o líder ou o professor principal deve marcar um encontro, trazer um músico, e vocês, professores, ensaiam aquelas músicas. E hoje em dia tem muita facilidade de levar um som para a criança poder escutar e você cantar junto, né? Então, depois desse cantinho, você pode ir para o versículo, ensinar um versículo. Para a criança pequenininha, seria um pensamento bíblico, né? Não é um versículo inteiro que ela não consegue, mas você falar que Deus é amor, ela entende, né? Deus te ama, ela entende também. E aí é o pensamento bíblico. Depois do pensamento bíblico, você já senta na mesma altura das crianças, no chão, num tapetinho, e começa a mostrar alguma coisa interessante para contar a história bíblica. Geralmente, o que eu faço? Eu pego uma caixa bonita, bem colorida, coloco no centro do tapetinho, sento com as crianças e falo: vamos ver o que tem nessa caixa hoje para a gente contar a história bíblica? Aí eles ficam curiosos para ver o que tem na caixa, e você abre e vai tirando dentro da caixa. Eu tenho uma caixa aqui atrás, que o Serginho também vai mostrar para vocês, e aí vai tirando daquela caixa e mostrando, e eles vão tendo atenção em você. Depois da história bíblica, você pode orar agradecendo a Deus, pode depois oferecer um lanchinho para ele, se é que a igreja costuma fazer, orar na hora do lanche. É muito importante que você ore durante a aula, ações pequenininhas, porque eles são pequenos. Obrigada pelo lanchinho, obrigada porque o Joãozinho veio hoje, porque a Maria veio hoje. E agradecer em pequenas palavras. E ensinar a criança o que é oração, que é falar com Deus. Ajoelhe com ela, ore de pé, ore sentado. Ensine a criança que há diversos tipos de oração, né? Depois você já entra no trabalho manual, que deve ser de acordo com a lição que você deu. Então, nunca dê um trabalho manual qualquer, sempre tem que ter o versículo da lição. Se for sobre Deus é amor, Deus fez minha mãozinha, então tem que ser de acordo com aquilo. E ela vai, então, pintar a mãozinha com o dedinho na tinta ou alguma coisa desse tipo que ela possa manusear. Mas sempre trabalho manual tem que estar de acordo com a lição, né? Mesmo em casa, viu, pais? Façam isso também durante a semana. Muitos pais não têm tempo, mas podem um dia ou outro fazer um trabalhinho com a criança. E os professores devem pedir para os pais fazerem em casa a revisão, firmar a lição que aprenderam, né? Mande sempre um lembrete, um versículo: Deus é amor, Deus fez minha mãozinha, Deus fez meu pezinho, porque as histórias dos menorzinhos, se vocês forem olhar no blog, é justamente essa, que Deus ama tanto a criança que fez a mãozinha dela para poder pegar as coisas, e assim por diante. No final de tudo isso, então, o que você deve fazer? Deve deixar elas brincar de novo até que os pais venham buscar, né? E sempre o pai, às vezes, demora um pouquinho, abre os brinquedos e deixa que elas brinquem ali um pouquinho. Então, crie você mesmo, não precisa ser essa sequência que está na lousa, mas crie você mesmo, professor, aquilo que você se adapta melhor e que as crianças também se adaptam. A criança sente segurança quando ela tem um roteiro a seguir. Então, dá menos indisciplina na sala, as crianças vão se acostumando para quando elas chegarem na idade maiorzinha, de 2 anos para 3, elas já estão sabendo como agir em sala de aula. Então, tudo isso, desde o do menorzinho, já vai aprendendo como se comportar, se todos usarem esse método, né, de ensino. Depois você pode, o líder e os professores podem pensar no começo do ano nos temas, né? Nos temas que eles devem pensar no ano inteiro. Então, sempre nós temos que ter 5 temas, não importa a história ou o jeito que você vai abordar. Primeiro é Deus, né? Você tem que falar sobre Deus. Segundo é Jesus, que é o Filho de Deus. Você tem que citar isso e contar a história disso. Depois é a Bíblia, não pode faltar. A Bíblia é a palavra de Deus, é uma carta de amor que Deus enviou para nós aprendermos como devemos agir.
Depois falar sobre a família também, tem a vovó, o papai, a mamãe, os irmãozinhos, e por fim tem a igreja, né? A igreja, qual é o papel da igreja, né? E aí vocês vão ensinando a criança a importância disso tudo. Depois nós vamos ver o livro base. Quando você for dar aula, não importa se ele é bebê, se ele é maiorzinho, mostre a Bíblia. Quando você for contar a história bíblica, abra a Bíblia e fala, esse é o livro que Deus deixou, uma carta de amor para todos nós. Nessa carta nós vamos ver que Deus nos ama. Aí você mostra a Bíblia para a criança para que ela possa saber que ali está a palavra de Deus, né? Então, esses 5 temas precisam fazer parte do seu conteúdo quando você for fazer o seu currículo, né? Se quiser seguir o do blog, já está tudo lá. Se quiser fazer o seu próprio currículo, lembre-se que tem que ter esses 5 elementos, né? Então, você tem que ensinar para a criança pequenininha um princípio de cada vez. Então, se é amar, é só isso. Se é obedecer, é só sobre obedecer. Se é ajudar, é só ajudar. Se é cuidar da natureza, é só cuidar da natureza. Se é mentir, não mentir, é só não mentir. É um assunto por aula, tá? Depois nós vamos ver que nós devemos sempre mostrar a Bíblia, falar da importância dela e, principalmente, cada lição que você der, você tem que trazer a Bíblia, o assunto da Bíblia, na vida prática da criança, para ela saber, né? Então, nunca se esqueça do final da lição fazer parte da vida prática dela, para ela poder aprender, né? Depois de tudo isso, nós podemos também trabalhar, cada grupo com a sua ideia, fazendo cantinhos de interesse. Cantinhos de interesse, o que quer dizer isso? Você pode variar o cantinho conforme a aula que você for dar. Mas tem o cantinho dos brinquedos, o cantinho dos versículos, o pensamento bíblico, tem o cantinho das figuras, tem o cantinho da Bíblia e tem o cantinho da história. Aí o professor é que vai variar esses cantinhos conforme a aula que ele for dar naquele dia, né? Aí você vai analisando o que cada tipo de criança gosta mais de fazer, pintar, mexer com massinha, recortar quando já for maiorzinho. Todas essas coisas o professor tem que observar durante as aulas, né? O mais importante de tudo isso é você cuidar da disciplina também. Ah, mas eles são tão pequenininhos, não importa, eles já começam a aprender ali. Quando eles só sabem sentar, eles já podem começar. Como fazer isso? Você colocando vários cantinhos, várias atividades, não ficar só ali e deixar as crianças só brincarem, não. Já pode começar a ensinar sobre Deus, sobre oração, mostrando figuras. É claro que crianças menores precisa ser tudo que não estrague facilmente, não pode dar coisa de papel, né? Você tem que plastificar e vai ter um jeitinho especial para cada um. Cuide da disciplina. A disciplina é muito importante. E outra coisa é o movimento e a música. A criança ama música, ama. Então, você pega ali, eu vou mostrar para vocês também, tem vários instrumentinhos de bandinha. Dá para a criança chacoalhar, não importa se ela só está sentadinha, não consegue fazer andar, nada, mas ela gosta de chacoalhar, de brincar, de bater no tamborzinho. Ela já vai pegando amor pela musicalização infantil, e isso desenvolve a criança. Depois, você tem aí o uso da linguagem, né? Que você, professor, vai usar. A linguagem, nessa idade que nós estamos vendo, deve ser uma linguagem simples, fácil de entender. Você não pode falar palavras difíceis para a criança, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a linguagem e ser simples, histórias curtas, não longas, né? Só mostrando objetos. Por isso que eu falo que tem que ter variedade nos objetos, para a criança entender. Depois, você vai começar a ensinar os pensamentos bíblicos nessa idade, não é um versículo inteiro, né? São pensamentos bíblicos. Obedeça,
Deus ama, coisas curtas para a criança já ir entendendo, né? Depois ensine também no seu currículo sobre oração, não importa a idade que a criança tenha. Ensina a orar ajoelhadinha, que é pequenininhos, mas eles já sabem, assentadinhos e abaixar a cabecinha, fechar o olhinho, botar as mãozinhas juntas. Tudo vai ensinar o respeito no momento em que ele vai fazer a oração. Então, você já pode começar ensinando isso também, né? Depois, você vai ter um ministério eficaz, mas eu já tinha falado no começo só com oração, né? Então, procure na igreja pessoas que tenham amor pela oração, que oram em casa constantemente, e dê a lista de alunos e o seu nome para que aquela pessoa ore sempre pela sua classe e por você. Muitas pessoas na igreja gostam de orar, são mais apegadas à oração, você nota isso. Elas às vezes não estão lá na frente, não estão ensinando, mas elas oram por você e mantêm o seu trabalho espiritual, né? Depois, você tem que saber também variar os métodos. Com criança menor, mais ainda. Você tem que variar os métodos. Uma hora com bonequinhos, outra hora com outro desenho qualquer que ele vai levar para casa. Nós vamos mostrar a variedade de figuras que nós temos aqui para você ver, né? Nós vamos mostrar, antes das perguntas, aqueles elementos que eu falei para vocês que vocês podem usar no ensino. Quanto mais variados, melhor. O que você deve fazer também é você, quando entrar numa loja ou no shopping, onde for, de brincadeira, de brinquedos educativos, você procure lá algum brinquedo que vá ajudar na sua aula. Uma vez eu fui e achei uma arca linda, porque eles amam brincar com aquela arca, né? É uma arca forte, resistente, dá para ficar brincando. E figuras que você pode plastificar também. O Serginho vai mostrar aí várias coisas. Você pode fazer boneco. Olha aí a arca que eu consegui comprar, mas foi numa loja de brinquedos educativos. Você olhando, você vai encontrando instrumentinhos musicais para as crianças usarem. Também tem nessas lojas. Você pode fazer em casa também, ó, olha lá os instrumentinhos musicais. Você pode fazer em casa. Se você não tem muito dinheiro para comprar um instrumento, faça você mesmo. Pegue os potinhos, lá no blog tem como faz. Encha de arroz um potinho, encha de feijão outro, enche de milho outro, enfeita por fora e dá para a criança. Ela vai amar. Olha lá, o Serginho está mostrando ali. Isso é um potinho de sal que você põe dentro e você pode enfeitar também, se você quiser, né? Não precisa ser assim, ó. O coco, por exemplo, vai na feira que tem muito coco, ó. Vou mostrar para vocês, esse também é o que fiz, ó. A criança ama fazer assim. Você pode limpar o coco, lixar o coco inteirinho, depois pinta o coco da cor que você quiser, amarelo, vermelho. O meu está um pouco gasto porque eu uso muito para as crianças, né? Então, mas vocês podem pintar de novo, pintar de vermelho, de azul e dá para a criança e ela bate. Criança pequena ama fazer barulhinho. Então, esse barulhinho é de ensino, ensinar ritmo, né? Então, você tem muitas ideias que você pode fazer. Quem sabe costurar, por exemplo, pode costurar os bonequinhos ali, olha lá. Eu não sei muito bem costurar, mas eu me arrisquei, né, a fazer as historinhas aí, ó, tá vendo? Esse aí é Moisés com a nuvem, com nuvem e com fogo, né? O Adão e Eva, que o Serginho vai mostrar agora, olha lá, as folhinhas de Adão e Eva, a cobrinha e a árvore. Então, você mesmo vai criando sua história e olha Sansão lá, Sansão, tira o cabelinho dele depois, olha lá, tá vendo? Quando a mulher dele, Dalila, cortou o cabelo dele, ele perdeu a força, olha lá. Então, ela está com uma tesourinha na mão, você pode criar essas coisas, né? E a criança pode pegar, porque é de pano, é de tecido, dá para você manusear bem e a criança também. Aqui atrás, nesse azul ali,
é um riozinho, depois tem a irmã dele lá, e o nenezinho está na manjedoura, que é o mesmo. E tem a rainha, né, a princesa que foi pegar o Moisés lá. E o nenezinho está. Isso aí, o nenezinho que estava no cestinho lá, tem um cestinho também. Então, aquele ali já é Abraão e Sara, o de cabelinho branco. Isso, que eles tiveram um filhinho, né? Estão vendo essa roupinha? Dorcas, né? Costureira que fez, olha lá. Tem um cestinho com linha, com costura. Então, você cria os desenhos. Se você não sabe costurar, não tem habilidade, dá para comprar pela internet também, né? Mas se tem alguém que você conhece, olha lá, ali é a historinha do Balaão e a mula, né? E o anjo que está ali também segurando a mula para ela não passar e o Balaão morrer. Então, nós temos várias historinhas dessa que a criança gosta de pegar, de olhar, você pode deixar na mão delas, não tem problema nenhum, tá? E também você tem aqui nesse canto, ele vai mostrando agora, um reloginho de mudança de atividade, vocês estão vendo aí? Toda vez que vocês forem mudar de atividade, se vocês estão na brincadeira, por exemplo, aí você vai, fala: olha, gente, agora nós vamos mudar de atividade, vamos mudar de cantinho, vamos lá para o cantinho do instrumento. Aí você já avisa a criança que você está mudando de atividade para elas guardarem o brinquedinho delas e pegarem o instrumentinho. Aí você já chacoalha algum instrumentinho e elas largam e vão correndo. Tenha muitas figuras de oração também, que vocês estão vendo ali, olha. Tá vendo? A criança precisa ver uma criança ajoelhada, para ela também seguir isso, né? Fazer, acompanhar. Missões, eu acho também que vocês têm que falar muito sobre os missionários da igreja. Essa igreja eu sei que é missionária. Então, como você vai fazer isso? Mostre essas crianças de vários países. Tem várias figurinhas indicando a criança de vários países. Esse que tem o mundo e o rostinho das crianças, estão vendo? Olha lá. Aí você fala que tem o japonesinho, tem o índio e vários lugares do mundo que a gente precisa, às vezes, ajudar e enviar o nosso dinheirinho. Daí que você começa a falar sobre a oferta, né? Dizer que eles precisam, para eles um dia faz sobre trazer as roupinhas deles, e você se incumbe a enviar para o missionário, umas roupinhas que eles já não usam, e tudo isso de uma maneira simples, né? Olha lá as figurinhas variadas de missões. Agora vocês vão me perguntar, mas onde eu acho tudo isso? Você vai achar no decorrer do tempo de ensino, você vai procurar. Você tem que ir na APEC, que é uma livraria evangélica, você tem que ir na Cristã Evangélica, que tem muito material ali. Também você pode fazer em casa alguns brinquedos para a criança. Quando você for falar dos animais, é um por vez, deixa eu pegar ele para ensinar. Tá vendo? O elefante. Aí a criança mexe na tromba do elefante. Estão vendo? Ó. E isso, elas amam brincar, elas amam. E você fala que Deus criou o elefante, criou com a tromba dele, né? E a orelhona, e vai ensinando a criança os bichinhos também. Aqui pertence ao currículo infantil mesmo, de criança de berçário e maternal. Ó. Você ensina um bichinho de cada vez. Olha lá, Deus criou a girafinha, o cachorrinho, um de cada vez. Aí você leva o elefantinho, mostra, desenha um elefante para eles levarem para casa. O sol, a lua, as estrelas tem ali, ó. Deus criou o sol, a flor, a nuvem. Esse é o currículo do blog infantil também, mas tem que começar por aí, saber que Deus criou toda a natureza. Olha lá o patinho. Aí as frutas, estão vendo a melancia ali? A banana, a maçã. Aí você vai fazendo cada fruta e na hora do lanchinho você mostra, olha, essa é a maçã, leva uma maçã inteira. Pica depois, dá um pedacinho para cada um, porque criança gosta de ver e depois de experimentar, né? Continuando, de que maneira conseguimos prender a atenção da criança?
Essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque você precisa criar coisas diferentes para a criança, né? Não dá sempre a mesma coisa, sempre massinha, por exemplo, ou sempre lápis de cor. Não, cada dia uma coisa diferente, criança gosta de variar. Aí você vai como direcionar os momentos em sala de aula. Já expliquei que é através daquele reloginho. Agora nós vamos para a historinha, mostra o reloginho, senta com eles naquele momento, até eles acostumarem com a sequência de aula que você, professor, vai dar para ele, né? Aí depois, como ensinar o tema de ofertas, que eu já falei aqui, mostrando as figurinhas de missões, explicando o que é missões, né? Aí depois, se um começa a chorar, todos choram, o que a gente deve fazer? Né? Está escrito ali, é uma pergunta. Ó, você pega a criança que está chorando no colo, para isso que nós temos que ter ajudante em sala de aula. Se a professora está contando a história, a criança está chorando por algum motivo, pega ela no colo, procura sentar mais afastadinho, tentar consolar. Se não conseguir, saia da sala de aula, fica um pouquinho lá fora com ela. Se mesmo assim não conseguir parar, leva ela para a mamãe, que a mamãe vai acalmar ela. E avisa a mamãe, quando ela acalmar, pode trazer de volta. Aí, depois, continuando, como fazer para perder a vergonha quando os pais ficam em sala de aula, né? Primeiro que a gente não precisa ter vergonha, porque cada um é professor, está cuidando do filho, né? Então, você já vai ter uma base, porque você estudou todas as idades, o blog infantil que está lá, e você já sabe como utilizar depois dessa palestra. Mas, mesmo que você tenha vergonha, você precisa enfrentar isso e pede para o pai vir ajudar. Isso facilita muito. Se você tem vergonha do pai, então, quando for hora do brinquedo, chama o pai. Você pode ficar aqui um pouquinho, ajudando as crianças com o brinquedo, ou você pode vir aqui no versículo enquanto eu falo com eles, ou na historinha, traga o pai para dentro da aula também. Quem sabe ele será um futuro professor, né? E ele vai estar aprendendo com você ali em sala de aula também. Deve haver preocupação por não ter área, você não ter feito pedagogia ou uma faculdade qualquer de ensino? Não. Nós estamos lidando com o ensino religioso. É Deus que, através do Espírito Santo, atua em nós, põe a vontade de servir e põe os ensinamentos bíblicos através da palavra. Você tem amor pela criança, por isso que você está ali, né? Então, não precisa ter ensino fora, porque pela experiência minha, o que durante a vida toda, toda vez que eu tentava procurar um professor, porque na época até eu cheguei a ser professora também, dificilmente eu conseguia trazer o professor para ensinar a Bíblia. Não é assim, não é quem tem conhecimento secular que tem o chamado de Deus para o ensino bíblico, é coisa espiritual, então não precisa ter medo que você não tenha. Eu comecei com 15 anos, que conhecimento eu teria? Antes de faculdade, antes de tudo, né? Não teria. Então, eu fui, porque de 2 anos até 15 eu fiquei na igreja, mudando de classe em classe e aprendi com os professores. Aí eu fui lá ensinar também. Continuando, tem um versículo muito claro que fala: tudo que fizerem, tudo, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Nós não estamos fazendo para o pai, para a mãe, para homem nenhum. Nós estamos fazendo para Deus. Sabe por quê? Porque nós entendemos que aquelas crianças vão formar a igreja de amanhã. Então, o professor deve sempre pedir para os pastores, eu sei que nessa igreja tem muitos pastores, conversem com eles, peçam para eles darem uma atenção, visitar de vez em quando a classe. Eles vão se sentir tão importantes com isso, as crianças, que elas vão ficar assim, até assustadas. Como que um pastor que está lá na frente vem visitar a gente aqui na salinha? Então, é muito importante isso. Peça que o pastor ore, chame as crianças na frente, ore com elas, ore por elas e pelos professores também. Isso é muito importante, a criança sentir
o envolvimento dos pastores no trabalho, porque elas vão pegar amor pelos pastores, né? Futuramente, quem sabe ali não terá um pastor. Eu já vi tantos pastores saindo de igrejas, o meu irmão mesmo foi um, o Daniel Reis outro, o Carlos outro. Eu tenho vários pastores que saíram da nossa igreja, de igrejas que eu participei. Então, pastores, olhem para as crianças, chamem as crianças para o culto lá na frente para que orem por elas. Do nada, não precisa ter um motivo especial, não. Por quê? Porque a oração é a base. E também eles vão saber que os pastores olham por eles e eles ficam muito felizes com isso, tá? Lembrem-se disso aí. Pessoal, então é isso. A gente queria já agradecer, então, a presença de todos que estão aí online agora. Agradecer pela participação, de quem enviou as perguntas com antecedência. Queria agradecer a Evelyn, dizer que a gente está sempre à disposição pelo site, os canais de contato, as redes sociais. Depois a gente vai também deixar essa palestra online, né, para o pessoal assistir, tirar as dúvidas e compartilhar com vocês também, Evelyn, essa apresentação, porque aí dá para vocês assistirem com mais calma, pegar as referências bíblicas e passando ponto a ponto, e assim acho que é uma maneira, né, de a gente ir crescendo juntos aí no ensino da palavra de Deus para as crianças. Queria convidar também todo mundo para entrar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/ensino infantil no clique. Lá tem bastante coisa lá, os vídeos, inclusive com essas histórias, né, usando esses materiais aqui. Lá minha mãe ensina como fazer esses instrumentos musicais. A gente tem uma playlist lá só sobre instrumentos musicais e outra playlist também só sobre as histórias bíblicas, né, para contar as histórias bíblicas com esses bonequinhos de feltro. Outra de cânticos também, diversos cânticos, resgatando aí vários cânticos também para a gente cantar com as crianças, tá? Evelyn, então é isso, tá? A gente está à disposição aqui. Vou passar para você aqui. Eu acho que é isso, Sérgio. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Regina. Foi maravilhoso. Consegui anotar bastante coisa. Eu vi ali online umas professoras também, inclusive ontem estava conversando com a Pri, que eu vi que está aqui no chat. Muitas ideias, muita coisa nova. Fui anotando aqui nas próximas reuniões aí também vai nos ajudar, nos auxiliar muito. E que Deus abençoe, né? Deus abençoe as igrejas, Deus abençoe cada professor, que cada tempo, né, que nós possamos disponibilizar para as crianças seja um tempo de qualidade, né? Que seja um pouco na linguagem deles, dentro daquele contexto de cada criança, mas que seja com muito amor e carinho, que é o que a gente tem feito aqui. Que Deus abençoe cada um. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.